Olá, estudantes! Tudo bem? E nesse primeiro vídeo do nosso canal, iremos apresentar um tema muito importante para todos os estudantes, que são os métodos de estudo. Muitos estudantes sentem que não estão tendo um rendimento desejável nos assuntos estudados, e isso pode estar diretamente ligado a um método de estudo ineficiente. Para ajudar a resolver esta questão, iremos, no decorrer do vídeo, apresentar 14 métodos de estudo e na descrição do vídeo estaremos disponibilizando uma tabela melhor explicando cada um deles. O nosso objetivo é que dentro dos métodos apresentados vocês escolham um ou mais para poder dar uma turbinada nos seus estudos. Antes de darmos continuidade, não esqueça de compartilhar para ajudar mais estudantes que estão tendo o mesmo problema a encontrar o nosso vídeo. Então vamos lá? O primeiro método se baseia nos princípios fundamentais do aprendizado que são explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. Esse método é conhecido como Robinson. O primeiro passo desse método é a exploração do material de estudo. Isso pode ser feito através de perguntas do tipo: qual o objetivo do texto? O que se quis passar com este conteúdo? O importante nessa etapa é explorar o conteúdo como um todo. O segundo passo é a formulação de perguntas a respeito do material. E não se esqueça que todas as dúvidas devem ser anotadas para o melhor entendimento do assunto. O terceiro passo é encontrar soluções para as perguntas formuladas. E o último, mas não menos importante, é revisar o conteúdo. Isso pode ser feito com uma autoexplicação em voz alta ou fazendo a explicação para alguém. O segundo método se baseia na ideia de que dividindo o nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa, conseguimos melhorar a agilidade do cérebro e estimular nosso foco. Em outras palavras, melhoramos nossa gestão de tempo e ficamos mais eficientes. Este é o método de Pomodoro. O primeiro passo é bem simples. O primeiro passo é fazer uma lista de pequenas tarefas que precisa cumprir. Em seguida, você divide seu tempo de forma a estudar 25 minutos ininterruptamente e fazer uma pausa de 5 minutos entre cada bloco de tempo. No terceiro passo, você irá realizar um checklist. Durante cada pausa, veja o andamento dessa lista e marque o que estiver concluído. É importante fazer uma pausa maior a cada 4 ciclos. Os tempos devem variar entre 20 e 30 minutos. Você pode aproveitar para comer algo e poder ir ao banheiro também. Eu, particularmente, gosto bastante deste método, porque ele consegue diminuir a fadiga durante os estudos. Agora é a hora do nosso próximo método. O PBL, que em inglês significa Problem Based Learning, é uma técnica que utiliza um problema da vida real para estimular a aprendizagem. Ele é um método muito bom para ser usado em sala de aula. Como isso seria feito? Primeiro, você estuda individualmente sobre determinado assunto antes da aula. Logo após, você anota todas as suas dúvidas ou dificuldades. Por fim, na aula, discuta com seus colegas sobre os problemas apresentados em grupo de no máximo 10 estudantes. O método Leitner, ou sistema Leitner, possui o objetivo de revisar conteúdos utilizando-se de flashcards, papéis com perguntas de um lado e respostas do outro e caixas classificadas por período de tempo. É possível também usar aplicativos como o Duolingo Flashcard. Inicialmente, faça 4 caixas divididas em revisão diária, semanal, mensal e semestral. Após isso, as cartas devem conter perguntas e respostas. Normalmente, a resposta corresponde a uma palavra-chave. No passo 3, os papéis são colocados na caixa diária. Durante a revisão, quando a resposta for correta, os papéis avançam para a próxima caixa, semanal, por exemplo. Em caso de erro, regridem uma caixa. O método 5 foi criado por Walter Polk. Ele consiste na divisão e organização de folhas para estudo. O método de Cornell consiste em 3 passos. No primeiro, resume-se na criação de um sumário. Este sumário deve ser feito durante o período de aula e deve conter um resumo e os pontos importantes que foram abordados. Após a elaboração do resumo, é preciso fazer tópicos, que são palavras-chave, vocabulários e dúvidas que tenham surgido. Já no próximo passo, são criadas anotações onde se encontram as respostas para as perguntas levantadas, gráficos e outras informações importantes. O próximo método que vamos apresentar é a prática distribuída. Ele consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, estudando em vários períodos do dia. Ele se baseia na teoria de Tony Schwartz e a teoria da curva do esquecimento de Ebbinghaus. Primeiramente, o conteúdo é revisado em um determinado período do tempo, mantendo assim constante estudo. A distribuição de estudos e horários alternam entre manhã, tarde e noite de um mesmo dia, com intervalos de descanso. Um dos métodos mais dinâmicos nesta lista é o mapa mental. Ele consiste em um resumo organizado por palavras-chave em determinada ordem, tornando o estudo mais rápido e direto. Inicie seu mapa mental com um tema central e, a partir dele, associe outras informações relacionadas ao tema. O mapa mental deve ser espontâneo e didático, sendo recomendado o uso de figuras e cores, uma vez que favorecem a fixação do tema.
O próximo método é muito bom para estudantes bem disciplinados. É o método PMD, ou Planejamento, Método e Disciplina. A meta é conseguir aprender de uma forma prolongada e não apenas para uma prova. O passo mais importante do método é o planejamento. Nessa etapa será realizada a organização de disciplinas, conteúdos e horários. O objetivo é rever as aulas no mesmo dia em que foram passadas. Para que o método dê certo é preciso ter disciplina, ou seja, conseguir executar as diversas ideias do método, seguir horários e estudar frequentemente. O método seguinte não é nenhuma novidade. A maioria dos estudantes deve ter usado pelo menos uma vez na vida. Entretanto, poucos conseguem utilizar de forma correta. O grupo de estudos é um método utilizado para esclarecer dúvidas e compartilhar conhecimento entre os participantes. Nesse método é necessário muita responsabilidade, já que cria um compromisso com outras pessoas em um horário que você provavelmente não estudaria. Por apresentar um alto potencial de distração, é recomendado um número menor de pessoas por grupo de estudos. O método de Feynman ajuda a desenvolver uma linha de raciocínio lógico mais elaborada, uma vez que é necessário relacionar, organizar e selecionar os temas de determinado conteúdo a fim de facilitar o entendimento daquele que utiliza e dos que vão aprender com quem utiliza o método. Primeiramente, deve-se anotar tudo o que se sabe sobre o tema de forma simples. Depois você treina, como se fosse ensinar uma criança, de maneira simples com termos de fácil compreensão. Assim ficará fácil visualizar as deficiências sobre o tema. A pessoa deve revisitar as temáticas deficientes, voltando às fontes, relendo materiais, revendo vídeos, até que consiga explicar todos os conceitos. Por último, é necessário revisar, organizar e simplificar o conteúdo, fazendo uso da linguagem coloquial, ilustrando com exemplos e analogias que facilitem a compreensão. Estamos chegando aos últimos 4 métodos. Se você chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar e deixar um comentário com a sua opinião sobre nosso vídeo. O método Kumon tem a intenção de desenvolver o potencial de cada pessoa individualmente, visando a autonomia nos estudos. A técnica possui 4 pilares. O primeiro é o incentivo ao autodidatismo. Quer dizer que o aluno procura aprender por conta própria. O segundo pilar é a progressão gradativa de dificuldade, levando ao desenvolvimento através de exercícios que são cada vez mais difíceis. O pilar 3 pede a presença de orientadores, incentivando os alunos a avançar, corrigindo seus erros e exaltando seus acertos. O quarto e último pilar é a atenção individualizada, considerando que poucos alunos é igual a mais resultados. O próximo método é o fichamento. Essa técnica consiste em um arquivo pessoal, que pode ser uma pasta plástica ou até mesmo um arquivo online, onde o aluno escreve informações retiradas de suas leituras ou até mesmo reflexões pessoais. São 3 as bases para a correta aplicação do método. A primeira é passar a limpo informações relevantes sobre o conteúdo estudado. A segunda base é não esquecer da qualidade dos resumos feitos. É muito importante também indicar a página de onde extraiu o fragmento, que facilita a consulta do contexto. O penúltimo método é de flashcard. O método é voltado para a revisão de conteúdo por meio de uso de flashcards de maneira semelhante ao sistema Leitner, mas com diferença de não serem utilizadas caixas. O método possui apenas uma observação a ser feita. As cartas devem conter perguntas e respostas das matérias que você deseja estudar, onde normalmente a resposta corresponde a uma palavra-chave. O último método são aulas práticas. Ele objetiva dar aplicabilidade prática ao conteúdo adquirido, é um dos métodos mais divertidos de aplicar. O ponto focal do método é possibilitar o aprendizado através de experimentos propostos pelo professor e executado por alunos. Bem, foi isso, estudantes. Chegamos ao final do vídeo e eu espero ter ajudado pelo menos um pouco. Na descrição do vídeo está o link para a tabela e as referências do vídeo. Foi um prazer e até mais.